Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti e hoje nós vamos fazer mais uma bolsa daquelas fáceis, gostosas, rápidas de serem feitas. E eu chamei ela de Bolsa Europa, que é essa peça aqui que eu fiz com a lateral em formato de gota. Tem algumas dicas importantes para costura lá no finalzinho. Eu vou deixar o diagrama dessa gota lá no final para você printar a tela e ficar mais fácil depois para produzir a peça. E todos os materiais que nós utilizamos nessa peça você encontra lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco, tem alguma dúvida, dar alguma sugestão ou até mesmo comprar os materiais, você consegue através do WhatsApp, no 11 98955 2000. E eu vou te pedir aquela ajuda para o nosso canal, que é deixar o seu curtir e também se você quiser compartilhar o nosso vídeo, isso nos ajuda muito na divulgação do canal. E bora lá para a aula! Nós vamos começar a falar sobre as medidas da Bolsa Europa. Então, a base dela ficou com 30 centímetros de largura, a altura total ficou com 23 centímetros, e a lateral aqui, ela tem 9 centímetros de largura. Então, fica uma peça com tamanho grande, ela não é uma bolsa pequena, ela é uma bolsa de tamanho médio a grande. Então, quando vocês forem fazer, eu vou dar as dicas já sobre os aumentos e sobre as diminuições, mas neste tamanho que nós vamos fazer aqui na aula, você vai ficar basicamente com essas medidas que eu passei. Então, vamos começar. Nós vamos começar a fazer o ponto com uma correntinha de base, então você não precisa deixar essa ponta muito grande, porque nós vamos depois arrematá-la. Faz a correntinha inicial, e este ponto tem 52 correntinhas para o tamanho que nós vamos fazer. Caso você queira fazer maior ou menor, você já pode aumentar agora. Durante a aula você vai entender exatamente como que faz esses aumentos. Então, nós vamos trabalhar aqui a correntinha de base, então, no total de 52 pontos. 3, 4, 5. Terminei as 52 correntinhas, já tô com ela finalizada. E eu vou fazer 52 mais uma. Essa uma correntinha a mais, ela é necessária para que você possa fazer as viradas, para que o ponto fique finalizado de forma correta. Então, você sempre vai fazer o ponto múltiplo de 4 mais uma correntinha. A primeira carreira deste ponto, ele é diferente do resto de todas as outras, mas é somente a primeira, então ela é muito fácil de ser feita. Você vai começar fazendo 3 correntinhas aqui no início, ó, reparem que eu estou com a unha aqui bem na onde eu comecei, que é para não perder este ponto. Fiz as 3 correntinhas, laço, introduzo aqui neste no primeiro pontinho da correntinha e trabalho um ponto alto, laço novamente e trabalho o segundo ponto alto. Então, somente aqui neste início serão 3 correntinhas, um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo pontinho de base. Agora, vocês vão contar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Introduzo aqui na correntinha, trabalho um ponto baixo. E uma correntinha. Laço, introduzo no mesmo buraquinho que eu peguei este ponto baixo e faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3. Então, o primeiro grupo foi diferente, agora este segundo grupo será sempre o mesmo até o final da carreira.
Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pular 1, 2, 3, introduzo na quarta correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha de subida, laço, introduzo no mesmo ponto e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, vocês vão fazer repetitivo deste jeitinho que eu fiz agora, até chegar no final da correntinha, sempre a mesma coisa. 1, 2, 3, na quarta correntinha, introduz, faz um ponto baixo. Uma correntinha, laça, introduz no mesmo ponto e trabalha 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou fazer até o finalzinho, até chegar lá no último ponto, e eu volto com vocês para mostrar a primeira carreira finalizada, que eu vou fazer sempre igual até chegar no finalzinho. Estou chegando aqui no finalzinho, já trabalhei quase toda a extensão da carreira, e aí sobrou aqui no final 3 correntinhas que eu introduzo aqui no último pontinho, e faço uma correntinha, um ponto baixo no finalzinho. Nós vamos finalizar apenas com um ponto baixo. Vou virar o trabalho da direita para a esquerda, como sempre, como se fosse a página de um livro. E agora, você sobe 3 correntinhas. Subiu 3 correntinhas, você vai fazer a laçada e vai trabalhar neste pontinho aqui do início, que é o primeiro ponto de base, 2 pontos altos. Então, 1, 2. Agora, a partir dessa segunda carreira, sempre vai ser a mesma coisa. Nós vamos repetir sempre o mesmo trabalho. Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, introduzir a agulha por baixo e por trás. Então, você está pegando ele em relevo, tá vendo como eu fiz aqui, ó? Ele fica em relevo, eu vou fazer novamente. Você conta 1, 2, 3, introduz a agulha de trás, para sair aqui pelo lado esquerdo, laça e trabalha um ponto baixo. Faz aquela correntinha de subida, só que agora, os pontos altos que nós trabalhávamos no mesmo ponto, eles mudam, eles vêm aqui para esse buraquinho que forma no ponto. Então, você laça e trabalha 3 pontos altos. 1, 2, 3. Esse ponto é muito gostoso de ser feito, muito fácil, porque ele não tem como errar. Você fazendo essa carreira de baixo bem certinho, você não erra mais. Então, de novo, 1, 2, 3, ó, são os 3 pontos altos da carreira anterior. O primeiro, o segundo ponto alto e aqui o terceiro ponto alto. Então, introduzo, laço, faço um ponto baixo. Uma correntinha de subida, laço e faço os pontos altos naquele buraco que ficou aqui atrás. Então, vou trabalhar agora 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos de novo. 1, 2, sempre no terceiro ponto alto, eu pego ele em relevo e faço uma correntinha de subida. Laço, introduzo naquele buraco que forma aqui atrás, ó. Estes pontos que você vai fazer aqui, que são os pontos altos, procure sempre pegar de uma forma bem bonitinha, um do lado do outro, porque é o que forma o relevo do ponto. Eu vou mostrar para vocês ele pronto, bem de pertinho, para vocês verem como é importante deixar esses 3 pontos altos, um do ladinho do outro, fica mais bonito na finalização do ponto. Então, eu vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3. Os 3 pontos altos daqui eu pego no terceiro, introduzo a agulha lá para trás, ó, eu saio com a agulha aqui e volto passando por baixo. Então, eu pego o ponto alto aqui, laço, faço o ponto baixo. Uma correntinha de subida,
laço, introduzo agora naquele buraco que formou lá atrás, ó, no buraco lá de trás. Faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, é isso, gente. Vocês vão repetir o mesmo ponto até o final da carreira, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou chegar lá no final e volto com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer 1, 2, 3, aqui no terceiro pontinho, nós vamos introduzir o ponto baixo e fazer o ponto baixo. E agora, eu faço aquelas 3 correntinhas de subida. Viro o trabalho da direita para a esquerda e vou repetir de novo tudo que nós já fizemos na carreira de baixo. Por isso que eu falei para vocês que o ponto é bastante repetitivo e não tem muito como errar, porque agora você laça, introduz aqui na base, trabalha 2 pontos altos. Por que que são 2 pontos altos? As 3 correntinhas que você trabalhou aqui equivalem a 1 ponto alto. Então, você faz 2 pontos altos e tem a metade do trabalho, a metade do ponto, do motivo, na verdade. Então, agora, de novo, nós vamos fazer aquele trabalho de contar 1, 2, 3 pontos altos, introduzo a agulha lá para trás e volto aqui para o lado esquerdo e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha de subida, deixa eu puxar meu fio aqui. Uma correntinha de subida e vou introduzir a agulha lá naquele buraco que forma lá atrás. E vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, você já começa a enxergar o ponto, o motivo do ponto, olha, ele forma, lembra que eu falei para vocês que é legal sempre colocar um pontinho alto do lado do outro para ficar mais bonito? É onde ele forma este gominho, onde ele forma este relevo, e é o que dá o charme ao ponto. Então, por isso a importância de você sempre fazer com atenção os pontos altos para que ele fique cada vez mais bonito. Eu vou pegar o que eu já tenho pronto aqui, olha só, ele vai formar um relevo dos dois lados. O ponto, ele não tem, ele vai ficar frente e verso da mesma forma. Depois eu vou ensinar vocês como identificar o lado direito e avesso apenas na primeira carreira, mas aqui é só para vocês terem ideia de como que vocês vão trabalhar o ponto. Neste tamanho de peça, você vai fazer em 52 pontos, 52 correntinhas que nós fizemos de base, no total aqui serão 13 desenhos, contando esse desenho que a gente tem aqui nas laterais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós temos 13 desenhos, contando com este primeiro que eu coloco aqui. Eu não conto o último, mas eu conto o primeiro. Então, 13, dos dois lados a mesma quantidade, tá? Contando com esse primeiro. E aí, você vai contar as carreiras da seguinte maneira. Eu vou contar por desenhos e não carreiras de ida e volta, que senão você tem que contar duas. Então, você vai contar sempre pelo desenho, pelo relevo que ele forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, serão 11 desenhos aqui na frente e 13 desenhos nesta lateral. Caso você queira uma peça maior, você já aumenta o número de correntinhas, sempre múltiplos de 4. Então, se você quiser colocar mais desenhos para que a bolsa fique maior, você coloca um número de correntinhas múltiplo de 4, que você vai aumentar esses números de desenhos. Aumentando na quantidade de desenhos na lateral, você precisa também deixar proporcional o tamanho aqui de carreiras. Então, se você colocar 2 desenhos a mais, coloque pelo menos uma carreira ou 2 a mais, para que você deixe proporcional, senão a bolsa ela fica comprida e pouco baixa, aí vai ficar estranho. Então, este retângulo é a base da bolsa, onde nós vamos agora fazer as laterais e costurar na parte de cima para fazer a finalização da peça. Então, você trabalha
este número de carreiras e o número de desenhos e números de carreiras, e você já tem o corpo da bolsa. Pode arrematar aqui, eu até deixei sem queimar o fio, mas agora eu vou cortar aqui para vocês verem. Você não pode deixar o fio desse jeito, porque senão ele vai desmanchar. E o arremate, ele sempre tem que ser feito com fogo. Então, você pega o isqueiro aqui e finalizei. Então, finalizando aqui com queimando a pontinha, você já tem o arremate para terminar. Eu ainda nem terminei aqui a correntinha, porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer este arremate. É bem simples. Então, já estou aqui no último ponto da carreira. Vou retomar o fio aqui. Aí, eu faço uma correntinha de subida, puxo. E aí, essa pontinha nós já vamos arrematar com uma agulha de ponta grossa por dentro desses pontinhos. Então, é uma peça muito simples. Você pode utilizar este ponto para outro tipo de trabalho, para mantas, para peseira de cama, para almofadas, que vai ficar muito bonito. Então, aqui você precisa fazer um arremate interno bem longo para não ter perigo de desmanchar. Você vai passando aqui por dentro. Passei bem aqui por dentro. Agora, eu faço de novo o mesmo procedimento que eu fiz ali no finalzinho, ó. Eu vou cortar o fio. Eu não corto muito curtinho para não ter perigo de queimar o próprio crochê. Deixo ele mais ou menos neste tamanho. E já... Opa, não foi suficiente. Prontinho, gente. Então, aqui eu já finalizei, já tá bem arrematado. Eu gosto de colar ele aqui no crochê, que ele fica melhor e fica mais escondidinho. Então, a gente já tem o corpo, eu vou fazer o arremate da pontinha aqui do início da mesma forma, passando por dentro, e aqui a gente já tem a finalização. Agora, eu vou mostrar para vocês a lateral. Nós vamos trabalhar as duas laterais para costurar e daí fazer a parte superior da bolsa, e já está praticamente pronto. Nós vamos começar a fazer aqui a lateral. São 1, 2, 3, 4 carreiras e mais o acabamento em pontos baixíssimos. O início com um círculo mágico, e aqui nessa parte onde tem o bico, onde faz a subida da gota, se você tiver um marcador de carreiras ou algum outro fio colorido, é interessante só para você não perder exatamente onde é a subida do trabalho. Eu fiz um diagrama que eu vou deixar depois disponível no final do vídeo, que é para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Você faz o X inicial, que é para fazer o círculo mágico, passa a agulha aqui por dentro e passa a argolinha aqui para cá. Aí, quando você passar, você tira os dedos e sobe o primeiro ponto. Eu gosto já de soltar este fiozinho e deixar ele assim, ó. Gosto de deixar mais arrumadinho. E agora, aqui você vai trabalhar em pontos baixos. Serão, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Então, eu já conto esse aqui como o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, reparem que a minha mão ficou o tempo todo segurando essa pontinha aqui. Por que que eu faço isso? Assim, ela não corre e não dificulta. Isso é para quem ainda não tem muita prática de fazer o círculo mágico, ajuda. Então, você fica segurando aqui, fica mais fácil. Agora sim, eu venho com a minha mão direita, eu seguro levemente aqui o crochê, e com a esquerda eu vou puxar delicadamente este fio. E automaticamente o círculo mágico vai se fechando e formando, então,
o que eu preciso, que é esse redondinho aqui no centro. Então, fechamos. Depois eu vou fechar melhor para esse buraquinho ficar mais fechadinho. E agora, você faz o primeiro fechamento aqui. Deixa essa argolinha mais alta, introduz a agulha de trás para frente, pegando os 2 primeiros pontinhos aqui, passa a argolinha para trás e ajusta aqui para ficar bem perfeitinho. Então, passo aqui dentro, fecho e puxo para frente. Depois de puxar para frente, o que você vai fazer? Nós vamos trabalhar 3 vezes 2 pontos baixos do mesmo ponto de base, considerando que esse aqui já é o primeiro. Então, eu faço 1, do mesmo ponto de base, 2 pontos baixos de novo. 1, 2, e novamente 1, 2. Então, são 3 pontos baixos no mesmo ponto de base aqui. Agora, você vai trabalhar 2 pontos baixos simples. 1, 2. Novamente, vamos trabalhar agora no mesmo ponto de base, só que meio ponto baixo, meio ponto alto. Então, 1, laça de novo e fecha todo mundo junto aqui, ó. Então, neste ponto aqui, foram 2 meios pontos altos. Agora, neste ponto aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. Laço, fecha uma vez e fecha a segunda. Agora, é que eu falei pra vocês onde a gente coloca um marcador de carreiras, só para não perder o ponto exatamente onde vai formar o biquinho da gota. E agora, de novo, eu vou fazer deste lado, esse lado que nós trabalhamos, eu vou trabalhar igual deste. Então, ficarão as duas laterais iguais. Então, se eu fiz do outro lado 2 meios pontos altos, eu vou fazer de novo 2 meios pontos altos no mesmo ponto de base. Ok? Agora, 2 pontos baixos. 1, 2. E vou fechar a carreira daquele jeitinho que a gente sempre faz, ó. Introduzo aqui por trás, puxo, levo lá pra trás, opa, escapou. Deixa eu fazer de novo. Pego os dois, ó, os dois, puxo aqui pra trás e retomo aqui, ó. Passo por baixo, da onde nós tínhamos passado, vou passar por baixo e introduzir a agulha na argolinha ali atrás. Agora, é só puxar aqui pra frente. Agora, onde nós saímos aqui, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, serão 6 pontos no mesmo ponto de base. 6 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1. Ó, o que eu chamo de 1? 2 vezes no mesmo ponto de base. De novo. 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base, ponto baixo. Agora, 2 pontos baixos simples. 1, 2. E agora, eu vou trabalhar 2 vezes meio ponto alto, aqui e aqui. 1, 2, de novo. 1, 2. Então, fizemos 2 vezes 2 meios pontos altos. E chegamos agora aqui no marcador. Então, eu vou retirar o marcador.
vou trabalhar neste ponto aqui, um ponto alto, um ponto alto duplo, então, 1, 2, de novo, um ponto alto. E eu vou colocar novamente o marcador de carreira neste ponto aqui, que é o ponto alto duplo. Só para eu não perder e não fazer errado na carreira de cima. E agora, faço o que eu fiz nesta lateral, eu vou fazer nessa daqui, que será neste ponto aqui, 2 pontos altos, meios pontos altos. Então, 1, 2, de novo. 1, 2. E agora, 2 pontos baixos simples. 1, 2. Então, finalizamos aqui a lateral. Agora, eu venho de novo, faço fechamento, pego o fiozinho lá por trás, puxo, introduzo a agulha aqui por baixo e puxo pra frente. Agora, gente, não tem mais nenhum ponto duplo aqui, agora é só ponto baixo até chegar aqui. Então, no total, serão 14 pontos baixos, para daí começar a fazer meio ponto alto. Então, serão 14 contando com esse. Quatorze pontos baixos, agora são 4 meios pontos altos. Simples, sem serem duplos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Então, fizemos toda essa parte aqui de baixo e os 4 pontos altos. Meios pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto. E cheguei no marcador de carreiras. Então, eu retiro aqui e vou fazer neste ponto um ponto alto. Um ponto alto duplo a gente laça 2 vezes, introduz e tira. 1, 2, 3 e de novo um ponto alto. Então, aonde estava o marcador de carreiras é um ponto alto duplo e um ponto alto novamente. Agora, a gente vai fazer deste lado o mesmo trabalho que a gente fez deste lado aqui. Agora, eu faço um ponto alto, 4 vezes meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Ó, repara que ele já forma o biquinho aqui. E vamos finalizar com 2 pontos baixos. 1, 2. Ok? Então, puxo aqui agora, venho por trás. Finalizamos as 4 carreiras da parte do centro. Deixa eu só puxar aqui para ficar bem justinho. E agora, a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira de acabamento, que é uma carreira de ponto baixíssimo. Então, quando eu saio aqui, ó, sair deste lado, é só vir direto para o próximo ponto e trabalhar os pontos baixíssimos por toda a lateral, por todo o acabamento. Por que eu fiz essa carreira de pontos baixíssimos? Ele torna o trabalho aqui mais largo, mais grossinho. E a costura na bolsa, na lateral da bolsa, também fica mais bonito. Então, gente, agora eu vou terminar aqui por toda a extensão
e faço o arremate aqui no último pontinho. Estou chegando aqui no último pontinho. Gente, eu já vou deixar neste fio um fio mais longo, porque ele será o que nós vamos fazer a costura da lateral, tá? Então, você pode deixar um fio, não sei, aqui mais ou menos uns 60 centímetros, 50 centímetros, o suficiente para que a gente consiga costurar a peça. Se faltar, depois a gente emenda, não tem problema nenhum. Eu já vou fazer aqui o arremate, só para não ter perigo dele ficar desmanchando. E, ó, eu puxo aqui até o final agora. Vou recolocar na agulha. Então, eu passo aqui por baixo. Esse é o arremate do ponto baixíssimo, gente, não são todos os pontos que são iguais. Mas esse aqui é o do baixíssimo, ó. Eu passo pra cá e retomo exatamente dentro do ponto e passo pra baixo. O que que isso forma? Uma carreira contínua, sem emendas, tá vendo? Ó, vai ficar bem perfeitinho dos dois lados. Você não enxerga aonde existe emenda. E aí, depois que você terminar, ó, dá uma puxadinha, deixa ele bem bicudinho ali para formar a gota, que é para os pontos se assentarem, para eles ficarem bem perfeitos, ó. A gente puxa e eles se assentam e forma a gota bem direitinho. E aqui, eu gosto de começar a costurar a gota, normalmente mais aqui na parte de cima. Então, eu já passo por dentro da carreira, para que fique mais fácil na hora de começar a costurar, tá? Então, só precisa fazer isso, ó. Você vai passar aqui por dentro e já facilita bastante na hora de que você for terminar. Então, você vai trabalhar 2 vezes a gota para que a gente possa costurar, então, na lateral do trabalho. Já vou deixar o fio aqui parado e vou trabalhar, então, mais uma gota. Nós vamos agora montar a lateral da bolsa. Eu já estou com ela dobrada, lembra que a gente fez o retângulo? Então, eu dobro. Não tem direito e avesso, sempre vai ser igual as duas laterais. Se você tiver um fio colorido de algum, pode ser de qualquer material, não precisa ser necessariamente do poliéster, só para que a gente possa fazer o alinhavo interessante. Eu já coloquei aqui na agulha aquele fio que nós deixamos sobrando, que é justamente para poder fazer a costura. Se faltar, a gente emenda, não tem problema nenhum. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou marcar a lateral. Eu gosto de ver exatamente aonde é o bico e aonde é o finalzinho aqui da lateral, onde nós temos a gota. E é onde nós vamos iniciar o alinhavo. Então, eu coloco os dois juntos aqui. E inicio o alinhavo por aqui. Que é para ter certeza de que eu estou no ponto certo. Por que que eu vou alinhavar? Assim é mais fácil de fazer a costura sem o perigo de errar e deixar a lateral torta. E esse alinhavo colorido facilita também para que depois a gente vá desmanchando. Ó, eu deixei uma outra pontinha aqui para fazer a outra lateral, ó. E lembra que eu falei para vocês que nós fizemos o ponto baixíssimo para deixar a lateral mais grossa, para que ficasse uma parede melhor de costurar? É agora que o ponto baixíssimo aparece. E é exatamente onde nós vamos passar a costura, pegando dos dois lados. Então, aqui você vai alinhavar até o final e você vai fazer a mesma coisa com a outra gota do outro lado, que é para você deixar os dois lados bem certinhos, iguais, e aí sim nós vamos fazer a costura. Então, eu vou fazer isso aqui com as duas gotas, e aí eu volto com vocês. Pessoal, já fiz o alinhavo dos dois lados, então vai ficar desse jeitinho aqui. Ele fica com essa abertura superior, porque nós vamos costurar aqui e daí fazer a finalização
com o ponto baixo centrado e também com baixíssimo. Então, ele fica... Nós vamos costurar até aqui, depois costura a parte superior. E aí, vamos finalizar aqui na parte de lado. Então, agora, eu vou fazer a costura... Para vocês verem como que eu fiz, é só ponto de alinhavo, é bem simples, mas o que eu quis mostrar para vocês, a importância de primeiro fazer um alinhavo com outra cor de fio, justamente para que vocês vejam a estrutura da peça, como é que ela vai ficar. Aqui, ela vai fechar um pouquinho, porque nós vamos ainda trabalhar os pontos aqui na parte superior, mas basicamente, aqui ela já tá montada e pronta. Então, eu vou pegar agora a agulha de costura... E lembra que eu deixei aquele fio um pouquinho maior na hora que nós fizemos o arremate da gota? Eu só vou passar ele aqui pra frente. E aí, nós começamos a costura. Então, aqui a gente vai fechar, tá? Aqui eu vou fazer o fechamento quando eu terminar todo esse contorno da gota. Aqui não vai ter muito segredo. A gente faz... Pegando os pontos do lado do corpo da bolsa, já vou soltando o alinhavo aqui para ele não me atrapalhar. E aí, aqui você faz os pontos de alinhavo normal, de costura, na verdade, né? Eu gosto de pegar aqui por baixo, tá? Do ponto baixíssimo que nós fizemos no acabamento da gota. E aí, eu vou fazer este ponto aqui. Tem gente que chama esse de ponto de caseado. Ó, que você pega de um lado e do outro vem pra baixo, tá? E vai apertando, porque vocês sabem que tanto o fio de poliéster quanto o fio náutico, que é de polipropileno, ele tende a deslizar um pouquinho, ele não é como o fio de malha que prende bem. Então, conforme você vai costurando, é bom dar uma seguradinha na costura, para que ela não abra depois que você terminar a peça, tá? Então, aqui você vai fazendo essa costura agora por toda a extensão da lateral e sempre pegando aqui por baixo, ó. Você pega aqui por baixo, passa pro outro lado. E aí, a costura, ela vai ficar mais gordinha, tá? Ela não fica uma costura muito fininha, ela vai ficar uma costura mais gordinha. E é isso também que dá estrutura pra lateral. Então, eu vou fazendo isso agora por toda a extensão. Quando eu chegar aqui no finalzinho... Eu volto com vocês para mostrar só esse fechamento aqui da parte de cima da lateral. Terminei de costurar aqui toda a lateral. Agora, eu só vou fechar aquela parte superior, que é para deixar aqui a peça finalizada e é onde nós vamos depois trabalhar os pontos baixos centrados e o ponto baixíssimo. Então, aqui... Ó, você vai para um lado, aí volta aqui só para deixar bem fechadinho. A mesma costura que a gente fez aqui na lateral. Finalizamos, tá? Essa parte aqui. Reparem que ele vai ficar côncavo mesmo, ele fica assim gordinho. Esse é o objetivo, que ele fique desse jeitinho. E agora eu vou fazer o mesmo aqui deste lado. E eu volto com vocês, então, pra gente finalizar a parte superior da bolsa Europa, que dela já tá prontinha. E é só colocar a alça. Terminei de costurar as duas laterais, então eu já tenho aqui a estrutura da peça, ela já fica gordinha dos dois lados, tá vendo? Então, nós vamos agora retomar os pontos aqui na lateral. Na lateral, na verdade, não, no cantinho aqui. Lembra que nós costuramos aqui, ó, tá costuradinho. Então, ele formou uma abertura aqui que a gente vai fechar quando tiver pontos baixos, tá? Agora, vocês vão me perguntar assim, Ellen, tem algum local específico onde introduzir agulha? Não, você vai procurando os pontos aqui onde você consegue introduzir. O que você tem que tomar cuidado é não colocar pontos de mais e também não colocar pontos de menos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa deixar equilibrado o número de pontos para ele não embabadar, mas que não repuxe muito, porque o que vai fechar a boca da bolsa são os pontos baixíssimos.
Então, ó, reparem que eu vou colocando aqui, eu já estou fechando aqui escondendo a pontinha do fio que eu iniciei. Então, eu introduzo aqui bem nessa beiradinha, tá? E vou fazendo os pontos baixos normalmente. Ó, aqui, para não formar buraco, uma coisa que é interessante falar é assim, ó, se eu pegar o ponto aqui, vocês reparem que forma um buraco. Então, eu tenho que evitar pegar ali, eu venho no meio, no centro aqui do ponto, para que ele não forme um buraco. Então, isso é importante, porque na finalização da peça, vocês vão ver que daí, se formar buraco... Ó, aqui é a mesma coisa, se eu pegar aqui, forma um buraco. Então, eu pego lá em cima na correntinha. E assim sucessivamente. Então, agora eu vou dar toda a volta aqui na peça, fazendo os pontos baixos. Ai, meu fio prendeu aqui. Vou fazer toda a volta. E aí, nós vamos trabalhar mais uma carreira. Essa primeira carreira, ela é toda em ponto baixo tradicional. Depois, nós vamos pegar em pontos baixíssimos, mais uma carreira, e daí, em seguida, começamos a trabalhar no... Desculpa, gente, falei errado. Vamos trabalhar essa carreira em pontos baixos, aí a próxima carreira em ponto baixo centrado, e depois a carreira de pontos baixíssimos. O que é interessante que você se preocupe, não colocar pontos demais e evitar formar buracos aqui. Quando for formar, você precisa colocar na correntinha. É só essa a importância agora dessa parte. Dando toda a volta, eu volto aqui com vocês para fazer o fechamento perfeito e subir no ponto baixo centrado. Terminei os dois lados. Só para vocês terem ideia, eu coloquei aproximadamente 29 pontos de cada lateral. Então, pode ser que você tenha um ponto a mais, um ponto a menos, mas é interessante que se você estiver trabalhando no mesmo tamanho que eu estou fazendo aqui, não fique com mais pontos, porque senão ele pode embabadar aqui na parte superior. Tá? Então, o ideal seria entre 27 e 29 pontos. E aí, você tem essa aparência aqui final da abertura. Então, eu vou fechar aqui. Como a gente fez nessas carreiras aqui circulares da gota, você puxa, põe a agulha de trás para frente, puxa o ponto lá para trás. E agora... nós vamos fazer o fechamento já para sair aqui neste ponto, onde nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo. Então, vai ser feito da seguinte forma, eu vou deixar essa argolinha aqui um pouquinho menor, tá? Você vai introduzir aqui neste ponto, dentro do ponto baixo aqui, para ele ficar centrado, puxa o fio de trabalho para frente, e agora retoma na argolinha. E aí, nós fechamos o primeiro ponto baixo centrado. De novo, agora é o ponto baixo centrado tradicional, em todos os pontinhos aqui. E ele já começa aí a fechar um pouco mais essa abertura superior. Então, agora, de novo, ó, só toma cuidado onde a gente introduz, ele quase introduziu errado. Você vai trabalhar, então, toda a carreira em pontos baixos centrados aqui, igual eu estou fazendo, até a gente chegar aqui no início novamente. Então, você vai fazendo o ponto baixo centrado desse jeitinho aqui, por toda a extensão da abertura da bolsa. Então, eu já volto com vocês. Cheguei no último ponto, passo o fio aqui para trás, igual nós fizemos em todas as carreiras. Qual que é a diferença agora? Nós já vamos começar a trabalhar a carreira de pontos baixíssimos. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu vou abrir aqui o fio, ó, porque nós passaríamos a agulha direto aqui por baixo. Ao invés de passar por baixo, ó, você vai pegar aqui no meio, retoma a agulha, lá vou puxar só para ajustar o fio e passo por dentro de tudo. E agora, eu já vou direto, ó, já vou fazendo a carreira de pontos baixíssimos aqui. Só pegando no fiozinho da carreira de trás, tá vendo? Naquela correntinha que forma na carreira de baixo, a gente vai fazendo o ponto baixíssimo. Agora, gente, serão no total 6 carreiras de pontos baixíssimos. Só fazendo isso aqui, é super gostoso, é bem rápido. E estas carreiras de pontos baixíssimos é o que vão fechar
a parte superior da boca, que dá aquela ajustadinha. Então, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó. É justamente aonde ele fixa a abertura superior, onde forma um detalhe mais fechadinho. Então, por isso que você vai direto agora fazendo as 6 carreiras. Não precisa fazer fechamento, gente, nessas carreiras no total. Quando você chega no final de uma carreira, ela automaticamente já emenda com a outra. Então, você faz como se fossem carreiras circulares. No total, 6 carreiras. Como é que eu conto o número de carreiras? Aqui ainda a carreira de ponto baixo centrado. Você vai contar por esses fiozinhos. Então, quando você tiver no total 7 fiozinhos desse aqui, você atingiu as 6 carreiras de pontos baixíssimos. Então, vou fazer as 6 carreiras de pontos baixíssimos e volto para a última carreira e finalização da bolsa. Terminei a 6ª carreira. Então, lembra que eu falei para vocês que são 7 fios? Olha, aqui é o primeiro que ainda faz parte do ponto baixo centrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 no total. Reparem que a parte superior, ó, ela vai fechando e vai ficando bem durinha. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos aqui em cima, que é para ela não ficar enrolando para fora, tá vendo? Porque como esse fio, ele é um pouquinho, ele é macio, ele é um fio mais delicado, para que ele não enrole para fora, justamente por ele ser mais fino e delicado, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. E aí, aqui no finalzinho, onde eu terminei, fiz o último ponto baixíssimo, a gente só puxa aqui para trás. Aí, eu vou pegar ele aqui por trás, ó. A gente fecha desse jeitinho aqui. Aí, você pega aqui pela frente, passa. Porque nós vamos fazer ele também pegando pelo fio de trás. Então, ó, vou puxar aqui, vou subir o ponto. E daí, você vai pegar o ponto baixo somente aqui na correntinha de trás, tá vendo? E aqui não tem segredo, aqui você vai trabalhando os pontos baixos também, de novo, até chegar lá no finalzinho, na última carreira. E aí, a gente finaliza, então, a abertura, a parte superior aqui da bolsa. Então, uma carreira inteira, fecha com fechamento perfeito e finalizamos a peça, só falta colocar as alças. Finalizei aqui, então, a carreira de pontos baixos. Ele dá essa firmeza, ele arruma essa parte superior aqui, deixando ela mais durinha, tá vendo? A bolsa tem um espaço interno muito interessante. Ela é grande por dentro, cabe bastante coisa, é uma bolsa de tamanho médio. E aqui o fechamento vai ser igual a gente fez em todas as carreiras circulares. É só você cortar a pontinha. Eu já passo um pouco de calor aqui para que ele não desfie. E aí, no caso deste finalzinho aqui, nós vamos passar por dentro aqui, ó, do último ponto. Volto aqui. E aí, a gente consegue deixar a carreira perfeita, tá vendo? E aí, é só passar aqui por dentro, fazendo a finalização. Como eu tenho uma carreira de pontos baixos, você consegue passar tranquilamente aqui, ó, por dentro. E daí, é bom, neste caso aqui, gente, por ser um fio de poliéster e ele tende a correr um pouquinho, né, correr que eu digo deslizar, é interessante que você passe por vários pontinhos aqui, para que ele fique o mais seguro possível e você não corra o risco do seu arremate abrir, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui com calma agora, até eu passar todo este fio, fazer o arremate, e aí eu vou costurar o botão imantado. O botão imantado, ele tem essas abetas aqui.
Lembrando que todos os materiais que nós utilizamos aqui na bolsa, você encontra lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Eu já falei lá no começo, mas só para lembrar vocês. Então, as abetas, você consegue costurar aqui diretamente na peça. E aí, o que eu já fiz aqui? Eu desfiei o fio de poliéster, já amarrei, inclusive, a pontinha aqui. Essa dica foi de uma pessoa que nos acompanha, a Maria Regina Albertão, que me deu essa dica, para utilizar a mesma cor do fio. Então, ele não vai aparecer. Por que eu gostei dessa dica? O fio invisível, eu confesso a vocês que eu tenho bastante dificuldade. Ele é tão invisível que nem eu enxergo. Então, eu coloco numa agulha bem fininha para poder fazer a costura com a mesma cor. E para desfiar é só puxar a pontinha, né, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas não tem segredo nenhum. É só você vir aqui e abrir o fio, que aí você já vai ter a cor que você precisa, igualzinho do seu trabalho. Então, agora eu vou arrematar aqui, costurar o botão imantado bem no centro, e daí eu só volto para mostrar para vocês como é que eu prendo o mosquetão. Pessoal, finalizei, já costurei o botão aqui, já arrematei as pontinhas da parte interna. Então, agora, nós vamos apenas enroscar os mosquetões aqui na lateral. Eu tô utilizando o mosquetão pequeno, o ouro velho. Eu achei que com essa cor aqui fica bem interessante. Ó, eu coloco ele bem aqui na junção, para ele ficar bem certinho na hora que a gente coloca a bolsa no corpo. Então, é só enroscar desse jeitinho aqui. Venho no outro lado. E aí, eu sempre gosto de olhar quantas carreiras eu coloquei, ó. Então, eu passei por duas mais a do ponto baixo. Vejo de novo aqui bem a lateralzinha. E a corrente, que ela é uma corrente dupla. Então, a gente passa aqui por dentro de tudo. E está finalizada a nossa peça, a nossa bolsa Europa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma peça fácil, rápido de ser feito, o efeito final dela é lindo, com espaço interno muito interessante. Os fios de poliéster, os cordões de poliéster multitécnicas, vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Vocês também podem fazer os pedidos através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Se você gostou deste vídeo, se você vai fazer a peça, se você gosta do nosso canal, compartilhe, deixe seu like aqui no nosso vídeo, isso nos ajuda muito na divulgação. E a gente agradece por você ter assistido até agora. E nós vamos colocar o diagrama da gota lateral agora no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, é só dar um print da tela se você precisar. E até a próxima!